Olá, estamos iniciando pelo canal Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Viviane de Mello Rezende, diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB. Vamos revisitar a sua formação e também as atividades na Universidade de Brasília. Nossa convidada é graduada em Letras pela Universidade Federal de Viçosa e mestre e doutora em Linguística pela Universidade de Brasília. Tem pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Pompeu Fabra, na Espanha. É pesquisadora nas áreas de linguagem e sociedade, em especial na análise de discurso crítico. Publicou 76 artigos em revistas especializadas, 30 capítulos em livros e 14 livros. A nossa convidada tem intensa participação em sociedades científicas no Brasil e no exterior. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens, dos quais destaco Prêmio Jovens Investigadores do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, medalha de ouro da Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, ela é professora associada do Instituto de Letras e diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Obrigado, professora Viviane de Mello Rezende, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua formação acadêmica até chegar a ser professora da Universidade de Brasília. Muito grata, professor Isaac, sou eu que agradeço. Eu me senti muito honrada pelo seu convite, ainda mais quando eu entrei no canal do programa e vi o time de feras aqui entrevistadas pelo senhor. Para mim é uma honra e um orgulho fazer parte desse grupo, muito grata. O senhor me pergunta sobre a minha trajetória, né, acadêmica, o que me trouxe para a UNB. Sempre é uma história um pouco comprida, né? Mas é bom começar por aí, porque acho que os caminhos que a gente trilha tem muito a dizer sobre o lugar onde a gente vai parar, né? E, no meu caso, eu fui para a Universidade Federal de Viçosa, professora, estudar engenharia. Fui fazer engenharia florestal lá, e por 2 anos eu estudei esse curso, até que percebi que a minha praia era outra, né? E mudei para o curso de letras, no qual eu acabei me formando, como o senhor acaba de dizer. Mas ter ido para Viçosa foi importantíssimo na minha experiência pessoal, porque lá eu encontrei meu companheiro, com quem eu vivo até hoje, e nasceu a minha filha. Então, eu tenho uma filha viçosense, além de um diploma da Universidade Federal de Viçosa, eu tenho uma filha viçosense, que agora é aluna da UNB. Está estudando Relações Internacionais, a minha filha. Eu fui fazer engenharia, né? Fiquei 2 anos, depois mudei para letras, e quando eu mudei para letras, também esse é um outro aspecto interessante de ter me perdido um pouco, assim, na estrada, né, acadêmica,
porque quando eu entrei para o curso de letras no qual eu acabei me formando, eu já tinha um pouco mais de maturidade para saber onde eu queria chegar. Então, eu já comecei o curso de letras com a intenção de me tornar professora universitária. Eu já sabia que era isso que eu queria desde a graduação. E acho que isso é muito importante, porque permite tomar decisões que vão embasando esse futuro que se quer construir. A gente está aqui hoje falando de futuro, né? E eu quero inclusive, expressar também um agradecimento ao Núcleo de Estudos do Futuro por esse convite e parabenizar pela bonita iniciativa desse canal. Enfim, acabei estudando letras, me formei na universidade. Quero mencionar a minha orientadora de graduação, professora Maria Carmen Aires Gomes, a quem agradeço sempre por ter me apresentado a análise de discurso crítica, que acabou sendo o campo de estudos ao qual eu dediquei toda a minha vida profissional. E vim para a UNB porque eu e Bruno, meu companheiro, ele e eu queríamos fazer mestrado, né? Então, escolhemos uma universidade onde tivesse um bom mestrado para os dois. E a Universidade de Brasília se mostrou uma opção. Eu nasci em Brasília e acabei retornando para Brasília, então, nessa oportunidade. Não tinha a expectativa de fixar residência na cidade novamente. O nosso plano era ir para o Acre. A gente tinha o sonho de fazer o mestrado e depois ir para o norte, e minha intenção era fazer a carreira acadêmica lá, né? Meu sonho era a Universidade Federal do Acre. Mas as coisas vão acontecendo na vida, fiz o mestrado aqui, fiquei para o doutorado, apareceu o concurso, fui aprovada no concurso para a universidade e aqui estamos até hoje. E foi assim. Muito bom. Professora Viviane, a análise de discurso crítica, a ADC, tem sido um dos focos de sua pesquisa. Poderia destacar a importância dessa área de estudo? Sim. A análise de discurso crítica é um ramo dos estudos críticos do discurso, que já nasce interdisciplinar. Então, tem tudo a ver com a nossa história aqui no CEAN, né? A análise de discurso crítica só é possível quando a linguística atravessa suas fronteiras com as ciências sociais, várias das ciências sociais, para pensar sobre a linguagem na sociedade, sobre o funcionamento social da linguagem, sobre como a sociedade está sempre na linguagem e a linguagem está sempre na sociedade, né? Como ser humano é ser língua também, né? E como agir no mundo também é agir no discurso. Então, os estudos críticos do discurso surgem nessa perspectiva dentro da linguística, mas com um pé nas ciências sociais também. É um ramo de estudos associado aos estudos linguísticos, mas que não seria possível apenas na linguística. Então, por isso que eu digo que é uma área interdisciplinar na origem. Surge a análise de discurso crítica em si, surge por volta dos anos 80, então é um ramo bem recente na ciência linguística, e surge a partir de desenvolvimentos anteriores também da linguística crítica, que tinha se desenvolvido a partir dos anos 70, com a virada discursiva, né, nas ciências sociais, a virada linguística nas ciências sociais, a virada discursiva na ciência linguística. A linguística crítica procurava entender as relações de poder na linguagem, sobretudo olhando para discursos políticos, né? Queria entender como que os discursos políticos movimentam massas, movimentam as pessoas, inclusive contra os seus próprios interesses. Então, queria entender como que o poder e a ideologia, por meio da linguagem, funcionam na sociedade. E a análise de discurso crítica surge a partir de um desenvolvimento da linguística crítica, mas vai além, entendendo que a relação entre linguagem e sociedade é de mão dupla. Então, a linguagem, ela não está do lado da sociedade, ela é parte da sociedade, sendo a língua uma das estruturas que organizam a sociedade dentro das suas perspectivas de gêneros, discursos, estilos, como que a gente age por meio da linguagem no mundo, representa o mundo na linguagem, e se identifica, constrói identidade na linguagem. Então, é uma área de estudos da linguística que não está
tanto interessada em ver a língua, mas muito mais em ver a linguagem, em entender a linguagem no seu funcionamento social. E aqui na UNB, é que a análise de discurso crítica chegou ao Brasil, pelas mãos da professora Maria Isabel Magalhães, que o senhor deve ter conhecido, professor. Ela foi a coordenadora do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade por muito tempo, e ela foi a minha orientadora no doutorado. Então, é outra pessoa a quem eu aqui registro um agradecimento especial. A professora Isabel Magalhães foi a primeira brasileira, a primeira pessoa no Brasil a publicar artigos dentro do campo da análise de discurso crítica, e ela fez um estudo doutoral muito lindo e vanguardista, porque no tempo em que os estudos do discurso estavam olhando para o discurso político, para o discurso publicitário, né, estavam olhando para essas áreas mais profissionais, né, da linguagem, a professora Isabel Magalhães escreveu uma tese linda sobre as benzedeiras aqui no Distrito Federal. Então, ela realmente lançou um caminho. Muito bacana, muito bacana. Professora Viviane, desenvolve atualmente o projeto Covid-19 em discurso, numa representação da população em situação de rua em tempos de pandemia, né? Poderia destacar os principais pontos desse projeto? Nesse projeto, nós queremos entender como a população em situação de rua é representada em alguns veículos de mídia quando se trata de discutir a pandemia. Então, é um projeto que acaba de ser iniciado, tem o apoio do CNPq, e a gente está compondo ainda o corpus, né? Então está na fase inicial. Eu digo a gente porque é uma equipe, né? Então sempre é um coletivo que se dedica aos projetos. E nesse caso nós estamos coletando dados de 2020, 2021 e pretendemos conseguir 2022 para fazer 3 anos de coleta. Esse projeto vai usar dados da Folha de São Paulo, do Correio Brasiliense e de dois jornais de nicho, né, de 2 street papers, que são jornais de rua. De São Paulo, o jornal O Trecheiro, que é um jornal temático, fala sobre a situação de rua, então ele está interessado no tema da situação de rua e está voltado também para essa população, é distribuído gratuitamente. E de Brasília, a revista Traços, que é um street paper comercializado na rua por pessoas em situação de rua, e parte da renda da venda da revista reverte para as pessoas que comercializam a revista. Então, nós queremos ver como o Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, por um lado, né, dentro do jornalismo profissional, representa a população em situação de rua quando fala da pandemia, e, por outro lado, como dois veículos de nicho, um de São Paulo e um de Brasília, também fazem essa representação. Agora, é preciso dizer que esse projeto, ele também faz parte de uma longa história, né? Então, eu comecei a pesquisar temas relacionados à situação de rua desde a graduação, e no mestrado aqui na UNB, então eu quero fazer mais uma reverência aqui à minha orientadora de mestrado, a professora Denise Helena Garcia da Silva, aqui da UNB. Desde o mestrado, eu tenho investigado temas associados à população em situação de rua. A primeira coisa que eu estudei no mestrado, o tema do meu mestrado foi a representação da população em situação de rua na literatura de cordel. Então, eu queria ver, quando a literatura de cordel fala sobre a situação de rua, como é representado esse tema. Depois, no doutorado, eu fiz uma etnografia do discurso. Com a orientação da Isabel, eu investiguei o movimento nacional de meninos e meninas de rua. Então, fiz uma investigação junto a esse movimento, foi uma investigação extensa, uma etnografia, olhando para o movimento nacional de meninos e meninas de rua no Distrito Federal. Queria entender a ação discursiva desse movimento, como que esse movimento se identificava discursivamente, agia discursivamente. Então, investiguei as reuniões, a participação desse movimento em situações públicas, e também fiz entrevistas e grupo focal com pessoas do movimento nacional da população de meninos e meninas de rua. Essa foi a minha pesquisa doutoral. Depois dessas 2 pesquisas, a próxima pesquisa, eu já como professora da universidade, foi junto ao movimento nacional da população em situação de rua.
Então, mais uma vez, uma pesquisa relacionada ao movimento social, feita junto com pessoas de um movimento social, e foi um trabalho também doutoral de um dos meus primeiros alunos de doutorado, o professor Gersinei Santos. Enfim, continuamos investigando outros movimentos sociais também, procurando colaborar com outros movimentos sociais, e depois eu passei por uma investigação de representação midiática. Então, eu queria entender como os jornais representam essa população. Por quê? Porque nos estudos críticos do discurso, nós entendemos que a forma como representamos um grupo social diz muito sobre como a gente se relaciona com esse grupo também e impacta sobre como esse grupo vai ser identificado no âmbito da sociedade e como outras pessoas também vão reagir à questão. Então, saber como grandes jornais de circulação massiva, né, que atingem um grande público, saber como esses jornais representam a população em situação de rua em relação a que temas, quando a população em situação de rua é representada no jornal, quem fala? Quais são as vozes chamadas a falar sobre a rua? As pessoas em situação de rua e os seus movimentos sociais fazem parte? São vozes que os jornais convidam para falar sobre o assunto? Ou são as vozes de políticos, da polícia, as vozes das secretarias de segurança, das igrejas, dos centros envolvidos com caridade? Enfim, quais são as vozes que vêm falar sobre a rua, né? Então, é isso que nos interessava saber. Então, começamos compondo um corpus de 2011 a 2013, então essa foi uma pesquisa já realizada, depois passamos para os 3 anos seguintes, e assim sucessivamente. E agora, como diante do contexto da pandemia, me interessou saber como que a população em situação de rua é representada nesse lugar, por vários motivos, porque nas pesquisas anteriores, já tinha ficado patente que a população em situação de rua é representada como em temas, né? Os temas sobre a rua circulam muito a violência e constroem a população em situação de rua como uma população que traria risco. Então, essa é uma representação importante. Paradoxalmente, a população em situação de rua é vítima de violência na maior parte das notícias, muito mais aparece como vítima de violência do que como perpetradora de violência, e mesmo assim é associada a avaliações negativas como violenta. Então, isso me interessou muito na primeira pesquisa. E depois eu passei a me interessar também pelas notícias que falam de políticas públicas. Então, eu queria ver como as políticas públicas dirigidas à população em situação de rua são representadas no jornal. E aí me ficou claro para mim que o aspecto territorial é central, que as políticas públicas dirigidas para a rua não são representadas como políticas para benefício da população em situação de rua, tanto quanto seria de se esperar, mas muito mais como políticas de retirada das pessoas para a liberação do território. Então, é muito mais falar sobre o território do que falar sobre a rua. É muito mais falar sobre as pessoas como um incômodo do que das pessoas como pessoas que precisam ter os seus direitos assegurados. Então, diante da questão da pandemia, me interessou saber como que essa questão territorial, essa questão de risco, podem se cruzar na representação dessa população num momento em que devemos ficar em casa. Então, como que uma população que não tem porta é representada quando o que nós precisamos fazer é isolar, né? É nos isolar dos outros para estar em segurança. Como a saúde dessa população e os riscos à saúde dessa população, ou essa população como risco, como que esses sentidos todos se cruzam. Então, é isso que me interessou investigar. Muito bom. Professora Viviane, atualmente é a diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM. Poderia nos falar sobre essa unidade da UNB e de entidades similares no sistema universitário brasileiro? Com muito prazer. Eu estou atualmente na direção do CEAM, ao lado do professor Mário Brasil, que é o vice-diretor, a quem eu também agradeço, e contando com a colaboração de um grupo excelente de conselheiros sênior, o professor Isaac é um deles, então aproveito também para
fazer esse agradecimento a esse grupo de conselheiros. O Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília celebra 35 anos da sua fundação. Este ano, 2021, no dia 29 de abril, o CEAM completou 35 anos. Isso faz do CEAM o mais antigo Centro de Estudos Avançados do Brasil. Seguido de outros, né? Então, como o professor já sinalizou, há outros centros e institutos de estudos avançados no país, e o CEAM se articula a esses centros e institutos por meio da FOBREAV, que é o Fórum Brasileiro de Estudos Avançados. Nesse fórum estão, além do CEAM, o Instituto de Estudos Avançados da USP, os centros correspondentes da Unicamp, da UFMG, da UFRJ, da Federal de Pernambuco, entre outros, Federal do Ceará também. Então, vários centros e institutos de estudos avançados reunidos nesse fórum promovem os estudos avançados no Brasil. Inclusive, a reunião anual da FOBREAV vai acontecer na semana que vem, como parte do evento que celebra os 100 anos da UFRJ, que tem o nome de Desirable Tomorrows. Então, tem tudo a ver com o Núcleo de Estudos do Futuro também, né? Um evento muito interessante. Vai ser o encerramento do evento na próxima semana, com a reunião da FOBREAV. Além de participar na FOBREAV, o CEAM também se articula com outros centros e institutos na América Latina, numa rede que foi criada bastante recentemente, numa reunião na Costa Rica, em que se firmou a Carta de San José, que é uma carta que é assinada por institutos e centros de estudos avançados de países latino-americanos. E existe mais uma rede de institutos, que é a IUBAIAS, é a rede internacional de estudos avançados baseados em universidades, que reúne dezenas de centros de todos os continentes. O CEAM ainda não é parte dessa rede da IUBAIAS, mas já estamos preparando a nossa submissão para participação na rede, e este ano já tivemos participação na reunião anual da IUBAIAS, então já avisando essa construção. A importância do CEAM na universidade me parece imensa. O CEAM, como Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, cumpre o papel de promover diálogo, sobretudo isso, né? Então, promover diálogo entre unidades acadêmicas, entre pessoas de diferentes áreas e de diferentes cortes disciplinares, que se reúnem no CEAM em torno de temas. Então, a organização do CEAM se dá por meio dos seus núcleos temáticos. E os núcleos temáticos do CEAM, então, são grupos interessados em olhar de uma forma holística para temas que são temas de interesse social, são temas de interesse científico, acadêmico, mas, sobretudo, de interesse da sociedade. E especialistas de diferentes áreas se reúnem em torno desses temas a fim de lançar esse olhar complexo para temas como direitos humanos, políticas públicas, o futuro, né? E assim cumprem o papel da universidade, sobretudo da Universidade de Brasília, que se constrói dentro dessa perspectiva da complexidade, da interdisciplinaridade. Então, o CEAM é um lugar de vanguarda, não só por ser o primeiro centro de estudos avançados do Brasil, mas também por seguir na vanguarda ao escolher os temas que vai abordar e as abordagens que dará aos temas escolhidos. Perfeito. É importante a Universidade de Brasília, que foi pioneira, né, nesse sentido, continue a desempenhar um papel importante nesse conjunto, né, de pensamento, de pensadores, né, onde possam nascer propostas bastante importantes para a gente melhorar o processo civilizatório. Professor Viviane, o movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse final de programa, mandar uma mensagem aos jovens que nos assistem?
Nossa, há tanto a dizer aos jovens, não é, professor? Há tanta... É tão importante falar, né, às pessoas que têm ainda muito pela frente para olhar e construir. Diz que se conselho fosse bom, era vendido, né? Mas eu diria, sobretudo, para não se deixar enganar pela crença de que está tudo acabado, de que as estruturas são intransponíveis e de que o futuro já está dito. Não está, precisamos construí-lo no presente. Eu penso que para olhar para o futuro, é preciso olhar para o passado, porque a gente precisa entender como o passado continua no presente, quais são as continuidades do passado no presente, quais são as continuidades, especialmente no caso de um país como o Brasil, com uma terrível história de violência, né? Como essa história violenta do Brasil continua no presente. A gente precisa compreender isso com clareza, porque isso significa saber o nosso lugar nas estruturas de privilégio, por exemplo, ou nas estruturas de subordinação. A gente precisa compreender como o privilégio e a subordinação do passado tem uma continuidade no presente para a gente ser capaz de superar esses problemas no futuro. Então, é preciso ter muita clareza sobre quem somos como nação, quem somos como país, quem somos como região, como esse ser que somos no presente se constrói a partir do passado e como a gente pode superar as continuidades que precisam ser superadas para ter um futuro com mais dignidade, com mais direitos humanos, com igualdade para todos, que as pessoas possam ter direito a ser, né, a ser o seu potencial, que todas as pessoas possam ter direito a ser. Acho que essa é a mensagem. Então, não acreditar que está tudo definido, não está. Ainda estamos construindo o futuro, mas precisamos construir agora, porque é no presente que o futuro se constrói, né? Não sei se isso diz muita coisa, mas enfim. Diz muita coisa. Eu tenho uma lembrança quando respondeu à primeira indagação, né, de ter começado a estudar engenharia florestal, depois pulou para letras, né? Minha filha, há muitos anos, na época do vestibular, ela passou num vestibular de engenharia florestal e numa outra universidade passou também no curso de letras. Ela fez vestibular. Até na época, eu digo, você precisa se definir, eu acho que você vai fazer letras florestais. E na realidade, ela optou ao contrário da sua opção de ir para letras, né? Ela foi para engenharia florestal, depois fez doutorado em ecologia, etc. E, na realidade, cada um é cada um, né? Ou cada uma é cada uma, né? E que tem a vocação e os sentimentos naquilo que faz, no dia a dia de uma pessoa adulta. Professora Viviane, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né? Todos sabemos a importância do CEAM e temos a certeza de que a CEAM está em boas mãos e vamos continuar no nosso dia a dia a ter um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Muito obrigado, então. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção daqueles que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!